Ao longo de toda a tua vida, você ouviu que o ser humano é um ser onívoro, ou seja, ele tem a capacidade de se alimentar, de obter nutrientes de diversas fontes, de fontes variadas. Então, desde frutas e vegetais até carnes, ovos, leites, etc. Mas cada vez que a ciência avança, a gente está percebendo que o ser humano ele se dá cada vez melhor com uma dieta baseada em plantas e que cada vez mais tem se achado os dados científicos, né, evidenciando que uma dieta baseada em carnes, principalmente carnes vermelhas, produtos de origem animal, né, de uma forma geral, esse tipo de dieta, de alimentação, ele não é tão benéfico assim para a saúde humana. Tanto é que, se a gente for pegar carne vermelha, a recomendação limite pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o consumo limite de carne vermelha deve ser de 400 a 500 gramas por semana, sabe? E aí, assim, pegando só a carne vermelha, tá? Mas quando a gente pega, por exemplo, o leite, que é um alimento de origem animal, né? O leite de vaca, vamos pegar. Existem muitas pessoas que não se dão bem com leite. Possuem alergia tanto à lactose, que é o carboidrato do leite, quanto à proteína do leite, a caseína. E independente de você se dar bem com o leite ou não, o leite ele é um alimento que ele possui uma natureza alergênica, né? Então existe um potencial do leite gerar essas alergias, essas intolerâncias, né? O ovo, algumas pessoas também não se dão tão bem com o ovo, né? Enfim, aonde que eu quero chegar com essa conversa? Tu já parou para se perguntar o que que o ser humano nasceu para comer? Eu sei que ele é onívoro, ele tem a capacidade de se adaptar a diferentes dietas e diferentes fontes alimentares. Mas, cara, o organismo humano nasceu, foi feito para comer? Tu já se fez essa pergunta? E uma coisa interessante aqui, se tu for na Bíblia, cara, lá em Gênesis 1, tá? Onde, onde se diz o relato da criação, lá no capítulo 29 não, perdoa, no capítulo 1, versículo 29, eu vou colocar na tela aí para você, eu vou ler a versão que está na minha Bíblia, tá? Talvez a que apareça aí na tela para você tenha alguma diferença nas palavras, mas o sentido é o mesmo. E Deus disse: Vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. Cara, que interessante, né? Porque assim, a cada ano que passa, como eu disse, a ciência ela vem avançando e vem mostrando que de fato o ser humano ele nasceu para ser vegetariano. E assim, eu não estou dizendo para tu ser vegetariano, que ser vegetariano é o certo, tá? O que eu estou dizendo é que lá nas origens, né? Quando a gente pensa nas origens do ser humano, ele era naturalmente, eita, apagou a luz aqui. Ele era naturalmente vegetariano, sabe? E a própria Bíblia diz isso. E você vai perceber, se você acompanhar essa leitura bíblica de Gênesis, o ser humano, ele só de fato começa a fazer o consumo de carne depois do dilúvio. Então o consumo de carne, ele é pós-dilúvio. Foi quando Deus entregou, né, os animais para que pudessem ser consumidos. E acredito eu que seja porque no momento ali, depois do dilúvio, quando Noé desceu da arca com a sua família e com os animais, a terra ela não tinha aquelas mesmas condições, né? Lá da origem, do Jardim do Éden, por exemplo. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, duas coisas, tá? É importante a gente entender essa origem. Aqui eu estou trazendo um ponto de vista espiritual,
Mas se tu for na ciência, cara, tu vai encontrar comprovação de que de fato uma dieta baseada em plantas, ela deve ser é o ideal, né, cara? É o ideal. E de novo, não tô falando para você ser vegetariano, até porque aqui vem a segunda coisa. Hoje em dia, nem todo mundo tem condição de seguir uma dieta totalmente vegetariana, até por questão de falta de nutriente. O vegetarianismo, a principal questão, acredito que seja a vitamina B12, que muitos precisam suplementar. Então, assim, uma coisa é a gente entender a origem. Então, assim, provavelmente, se Deus entregou a, as ervas que tem semente, as frutas, as árvores frutíferas para o ser humano lá no Jardim do Éden, com certeza lá, naquelas condições, o ser humano, através dessa alimentação, ele obteria todos os nutrientes necessários para ele. O que não é a mesma condição de hoje em dia. Então é aqui que eu quero chegar com o segundo ponto. Então, assim, hoje, cara, a gente precisa, às vezes, comer carne para conseguir bater a quantidade mínima de proteínas ou até conseguir alguns micronutrientes que o resto da nossa dieta não tem, vamos dizer assim. Então, assim, onde eu quero chegar com esse vídeo? Com esse segundo ponto. Cara, mantenha uma dieta equilibrada. Tenha uma dieta sim baseada em plantas. Tenha como base da sua dieta frutas, vegetais, verduras, legumes. E quando for consumir uma carne, dê preferência às carnes brancas, às carnes com menos gorduras, carnes magras. O peixe é excelente, mas aí entra naquela questão também, principalmente financeira. Cara, nem todo mundo tem condição de ficar comendo peixe. Existem opções de peixes baratos, tá? Mas nem todo mundo tem essa condição. Então, dentro das condições que você tem, tenta fazer a sua dieta mais equilibrada e rica possível. Prato colorido, né? Então, 50% do prato ocupado por vegetais, por verduras, salada, frutas, e a outra metade pode colocar um grão ali e a proteína, a carne e o arroz e feijão, talvez. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, que eu continuo fazendo vídeos nesse formato. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, porque isso me ajuda muito. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem na paz. Deus abençoe a cada um de vocês. E espero que essa curiosidade bíblica te instigue a começar a buscar primeiramente a Deus, né? E se você já é uma pessoa se você já é cristão, já tem uma fé em Cristo, em Deus, que isso possa te inspirar a começar a ler com mais frequência as Escrituras, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço.